essa edição da TV Espaço Mulher. Estamos muito contentes aqui de estar novamente com vocês e trazendo um assunto de muito interesse público, não é? E dessa vez ele volta para conversar conosco, assim, para a gente entender mais sobre a questão do relacionamento das nossas crianças até os idosos com os animaizinhos de estimação. Então, eu apresento para vocês o veterinário, professor e palestrante, Carlos Alberto Vicentim. Ele já fez uma palestra para nós antes, e agora realmente ele vai trazer um momento muito interessante, né? Porque tudo se fala em contaminação, em quarentena, todo mundo preocupado com tudo, e aí tem um papo aí que tá rolando, como que fica com a questão dos nossos animaizinhos queridinhos, os gatos e os cachorrinhos, e as crianças, os bebês e os idosos. Deixo os seus cumprimentos, professor Carlos Valentim, aos nossos internautas, e os homens também assistem, viu? Pode cumprimentá-los. Ok. Gostaria de agradecer o convite, né? Acho muito interessante estar participando e cumprimentar os internautas que acompanham o seu canal. Esse cenário do Covid, né? Enfim, olha aí, deu temporal, ciclone, não sei o que mais, né? Impressionante o negócio. E o frio, hein? Hoje de manhã eu estava recebendo mensagem de pessoas aqui do interior de São Paulo apavoradas com o frio, né? Então, essa umidade das casas, né? A umidade que fica em geral. O que o senhor tem a dizer, assim, dessa umidade? Ela traz risco respiratório, ao mofo, né? Há um acúmulo, de certa forma, de bactérias, enfim, né? Como que fica essa história do mofo? Vamos pensar a partir do inverno, o frio tudo acumulado, úmido. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do mofo, né? Mofo e bolor praticamente são nomes semelhantes. A diferença é que o mofo ele marca, né? Ele deixa um sinal no material, e o bolor, desculpa, ele com a limpeza você não deixa então sinais mais desse micélio ou filamento, né? O grande problema é que quando você vai fazer uma limpeza nesse local, você tem que estar usando máscara, porque eles são, enfim, bolores ou mofos filamentosos na maioria das vezes. Então, qualquer movimentação, esses filamentos, eles levantam, como se você estivesse varrendo, né, um local. Então, o uso de máscara e também o cuidado na hora de fazer essa limpeza é muito importante, estar usando luva, né, enfim, usando a tua proteção. Outra coisa importante é que, por exemplo, em alguns animais, né, você encontra fungos e bolores nas fezes do animal, né, como, por exemplo, pombos, né, então eles transmitem a blastomicose, podem transmitir criptococose, que são basicamente micróbios que têm essas características de fungos e bolores. Agora, quais as doenças que provavelmente poderiam ser derivadas, né? Como o senhor disse, do mofo, do bolor, ou esses pássaros que ficam aí sobre as casas, aí nas calçadas, até em restaurante, né? Em lanchonete na Paulista, passa alguém voando lá. É difícil, né? Os pombos realmente também são bem donos da cidade. Qual é a doença que poderia provocar, então, essas três situações que o senhor acaba de citar? Então, voltando a essa questão do ar, né, da contaminação do ar, né, no caso do pombo, né, que é um animal bem citado, ele, no momento em que a pessoa vai fazer a limpeza, é importante até umedecer esse material que está ressecado, porque quando você vai fazer o movimento de limpeza desse local, aí você vai levantar, então, a poeira dessas fezes ressecadas que tem esses fungos e bolores. Então, é muito importante você umedecer antes. Agora,
tanto as fezes, por exemplo, no corredor onde o animal costuma transitar, né, um cachorro, um gato, normalmente a gente tem fezes de pombos que caem do telhado, aí nesse caso as fezes estão recentes e úmidas, não há tanto problema, é mais um problema relacionado com uma bactéria que chama salmonela, e aí sim, essa bactéria sempre está presente em fezes de aves, então é importante a proteção do alimento ou até a proteção, por exemplo, de brinquedos, né, que costumam ter assim, acesso para criança em área livre e que pode estar ali contaminado com fezes de aves, né, pode ser pombo ou passarinho, e que a criança, então, em contato com a mão nesse brinquedo, e poderia estar levando essas fezes ainda de forma úmida para a boca e assim se contaminando, ou a contaminação de alimentos. Certo. Atualmente ainda, não é? Temos algumas situações não, digamos assim, terminadas, eu usaria o termo assim, né? Ainda estamos numa consequência bastante grande e temos as vacinas, enfim, mas existe a dengue, a influenza, né? A zika, chikungunya e sarampo. Quais são os sintomas, digamos assim, que são mais inerentes, né? Riscos, tanto principalmente nos que estão mais vulneráveis, né? São as crianças e os idosos. Quando a gente fala em arboviroses, né, que é dengue, chikungunya, zika, né, ou até a encefalite do Nilo, que é uma doença ainda emergente, que ainda não aconteceu no país, mas tem grandes chances de acontecer, né. Então, geralmente são transmitidas por vetores, e os sintomas são sempre muito parecidos, febre, dor no corpo, com ou não um vômito, diarreia, mas sempre focado mais nessa questão de febre, dor no corpo, e no caso do sarampo é um pouquinho diferente, né? São vírus que não são da classe dos arbovírus, então ele vai ter uma sintomatologia voltada, no caso, para alterações na pele, manchas, né? Mas continua sempre com aquela padrão, né? Febre, dor no corpo, dor de cabeça e também pequenas manchas aparecendo no corpo. O que nós queremos falar também nos pets, né, nos amiguinhos de estimação, esse tipo do que o senhor cita agora, tem como também atingir o animal, por exemplo, esses estados gripais por contaminação ou não? Se a gente for pegar o histórico, por exemplo, da influenza, né, que é o vírus da gripe, nós vamos perceber que tem a influenza aviária, a influenza suína, né, que seria a gripe suína, que foi no caso em 2009, advindo do México, e então nós temos vírus que são da família do vírus de influenza, da gripe, e que volta e meia aparece transferindo para o homem, né, que foi, nesse caso, o maior exemplo é o H1N1, que é um vírus oriundo de suínos e que acometeu no início o México. Outros exemplos é a gripe espanhola também, né, que também veio de animais e que também tem essa relação ou com aves ou com suínos. E isso, quem está mais exposto são os trabalhadores dessa área. Então, eles é que estão lidando com o ambiente, né, que vai ficar esse vírus no ar, né, ou colocado nas superfícies, e ao tocar as superfícies e passar para a boca, para os olhos, para o nariz, a pessoa vai se contaminar. Isso funciona igual ao coronavírus, como que a gente diz, a forma de contaminação, né? Uhum. Agora, o que muda um pouco é a contagiosidade, né, de cada vírus, né, ou a virulência também, a gente pode usar quer dizer, contágio é a capacidade dele se transmitir, a virulência é a capacidade de causar uma patologia grave, né. Então, o coronavírus, ele tem exatamente esses dois aspectos, né,
com alta contagiosidade e uma virulência considerável. E a questão importante é das superfícies, né? O tempo que o vírus pode ficar viável nas superfícies, né? Lembrando que depende muito da porosidade da superfície e né, da umidade, da pouca umidade ou da irradiação do sol. Nesse caso, eu acho que, por exemplo, em áreas onde você tem uma incidência de radiação solar, você tem um controle melhor, ou seja, uma diminuição do tempo de viabilidade desse vírus. Então, isso vale para qualquer vírus, tanto vírus não seja da influenza, do coronavírus. Todos eles têm como se fala assim, uma pouca capacidade de resistência com a luz solar. Então, a gente liga um pouco na primeira pergunta que você falou do mofo, né? As pouco sol, né, acabam sendo os locais também que se desenvolve o mofo ou o bolor, né, claro, com a umidade relacionada. Então, a luz do sol é um excelente, digamos, descontaminante, né? Agora, vamos pensar dentro da casa, não é? Por mais simples que seja uma casa, até mesmo na favela, tem os bichinhos de estimação, não é? Nem que sejam os animaizinhos de rua. E até tem pessoas que pegam mesmo, né, os animais de rua para cuidar, enfim. E mesmo que seja uma mansão, é impossível uma casa, né, desde bebê até vovós convalescentes, não ter esse bichinho de estimação. Isso é muito interessante, né? Agora, nós estamos nesse período que vem de frio, nós estamos nesse alerta mundial, né? E vem os períodos de umidade, como o senhor falou, o mofo é uma coisa que pode estar no meio do caminho, né? Agora, quais as doenças que provavelmente podem ocorrer com os animaizinhos nesse clima inóspito, né? Nessa situação que eles vão sentir frio também, né? A umidade eles devem sentir no aspirar também. O que inicialmente vai ficar esse confinamento dentro de casa, esse período chuvoso, né, a umidade, enfim, vai causar inicialmente nos bichinhos menorzinhos de estimação? Funciona basicamente muito parecido com a questão do coronavírus, né? A aglomeração dos animais é a principal causa de transmissibilidade e contagiosidade de vírus, né? Por exemplo, a gente tem uma época do ano, que agora é o inverno, onde algumas patologias relacionadas, por exemplo, com um tipo de, aí no caso é um vírus, né, eu estou só explicando essa questão da aglomeração dos animais. Claro, na casa das pessoas, normalmente você não tem um número grande de animais, isso é mais relacionado com canis, né, de criação, ou canis de guarda de animais, ou centros de controle de zoonoses, ou ONGs, né, que fazem o acolhimento desses animais. Então, realmente, nessa época do ano, muito mais pelo ressecamento do ar, da pouca umidade, né, ao contrário do verão, que você tem muita umidade, isso é igual ao ser humano, né? Pouca umidade do ar causa ressecamento das vias respiratórias superiores, né, do nariz e da boca, e esse ressecamento vai diminuir a capacidade do organismo combater vírus e bactérias, né? Então, é como se a gente rachasse, né, tivesse pequenas fissuras nas vias respiratórias, e aí você consegue, então, se contaminar mais fácil com tanto vírus quanto bactéria. Então, realmente, em locais de aglomerados, a gente tem mais chance de se contaminar. Uhum. Agora, no caso, assim, a gente vê até pela internet, muitas vezes, no YouTube, crianças, bebês, não é? Assim, com animais no berço, brincando, engatinhando, enfim, né?
e dormem com animais também, não é? Os petzinhos. Há alguma situação de que esses animais, cães e gatos principalmente, possam provocar na vida das crianças, além, digamos, de um pequeno acidente, né? Um arranhão, enfim. Criança também não sabe o que está fazendo, né? Aí, o que o senhor tem a dizer, assim, dessa proximidade muito grande com os bebês, principalmente, né? Fazem gatinhando e tal, não sabe o que está fazendo ainda, né? A gente sempre escuta muito, principalmente eu que trabalho em centro de cultura de zoonose, as pessoas estarem com ou crianças pequenas ou gestantes, né? E os médicos, não pode ter nem cachorro, nem gato, fica aquela restrição, né? Muito no caso do gato, pela questão da toxicoplasmose, que é um protozoário, né, um parasita diferente de bactéria, vírus, né, e que causa, no caso, a toxicoplasmose. Então, a gente tem que frisar bastante, porque sempre se fala muito que o pombo transmite toxoplasmose, mas o pombo não tem essa importância na cadeia da transmissão da toxoplasmose. Quem elimina realmente o toxoplasma são os felinos, apenas os felinos que têm essa capacidade, seja aí onça, leopardo ou o gato, que é o felino doméstico, né? Então, outras doenças também relacionadas aí, nesse caso, aí tem muito uma questão com as fezes dos animais, né? Então, a importância de ter aquela caixa com higienização, né, principalmente dentro de apartamento, e quando você vai para uma área externa, né, parquinhos, áreas que são abertas e que pode ter os gatos, tem que ter muito cuidado, né, e preferencialmente até não deixar a criança brincar nesses locais. Você falou também do piso, né, da parte da contaminação dos animais. O pelo é um agente importante de alergeno, né? Mas o que a gente tem que pensar muito nesse caso aí de contaminação do piso e do solo é com relação aos ectoparasitas, né? Então, o principal nesse caso aqui que eu vou mencionar é a pulga, né? Muito importante entender que a pulga, e aí para quem então tem um animal dentro de casa, é importante você não só tratar o animal para pulga, mas principalmente tratar o piso do local, né? Ou então, aquele local onde o animal fica a maior parte do tempo. E isso, se a gente for considerar dentro de uma residência, pode ser também o sofá, o tapete, o lençol da cama, né? Então, a melhor indicação para fazer um controle de ectoparasita de pulgas dentro do ambiente é o aspirador de pó. Ele é muito eficiente, ele suga os ovos, as larvas de pulga e principalmente as fezes da pulga adulta, que é o alimento das larvas. Então, erroneamente, muitas pessoas não conseguem controlar pulga dentro do ambiente porque não tem essa orientação. Principal é tratar o piso, né? E o aspirador de pó é excelente medida, praticamente você trata 90% junto com o tratamento do animal. Agora, quais seriam as consequências em termos de saúde? O que vai causar, por exemplo, quais são os sintomas para a pessoa entender como que é a medicação? Dá para falar isso ou não? No caso, nesse tipo de contaminação? Contaminação Sim, sim, você está falando dos gatos, né? Você está falando que os gatos que podem produzir, né? Então, pensando assim, pelo menos inicialmente, né, os gatinhos, depois a gente vai pensar nos cachorrinhos. Mas o que é que eles podem, a partir do momento do que o senhor explica, né? Essa convivência com bebês, né? Então, vamos supor assim, sei lá, o pelo pode causar um processo alérgico respiratório, e isso vai provocar, estou chutando, não sei, né? Asma, vamos dizer, tal, vai ficar não sei o quê. Então, eu gostaria assim que o senhor explicasse para nós isto do gato, caso ocorra com bebês ou com pessoas idosas ou adoecidas já, né? Que estão mais vulneráveis, pode ocasionar tal fato, né? Tal risco, não sei. Entendi.
gato, ele tem o hábito de se autolimpar, né? Ele se lambe, você tem essa característica, e então dá uma impressão de que o gato tem mais higiene, né, nesse caso. Mas o que a gente tem que entender é que você pode ter, além do contato muito próximo, o gato sempre está muito relacionado com transmissão de doenças por arranhadura, né? Então, a gente tem as duas principais, que é a febre da arranhadura do gato, que é um tipo de bactéria, mas ela é um pouco rara aqui no Brasil, não é e é um pouco difícil de diagnosticar. Mas, assim, uma doença que está sendo muito emergente no momento, inclusive dentro de áreas de comunidade, onde o saneamento básico, né, e o aumento da população de felinos também ocorre, e o descontrole, né, porque dentro de um ambiente de comunidade, o gato ele consegue sair de uma residência, passar para outra muito facilmente, né, as residências estão aglomeradas. E essa doença chama-se esporotricose. E essa doença tem sido uma doença emergente aqui na Grande São Paulo, com vários casos, por exemplo, no município de São Paulo, no município de Guarulhos, né? E no Rio de Janeiro, há mais de pelo menos ali de 2009, mais de uma década, tem sido um acometimento muito grande. Como é que é essa doença, esporotricose? Ela é uma doença de pele, né? É uma dermatite fúngica. Né? E esse esporotrix, que é o agente infeccioso, ele está numa forma de esporo no solo. Então, o gato, ao caminhar no solo, ele fica com esporo nas unhas e ele tem o hábito de brigar com os outros gatos, principalmente os machos, né, pela disputa das fêmeas, ou até o macho e a fêmea no momento da cópula, né, que eles acabam vão se arranhando, né? Então, essa arranhadura vai transmitindo para o outro gato e esse esporo entra na pele do gato através da arranhadura e do ser humano também, se é arranhado no caso, né, contaminado, e depois de mais ou menos uns 15 dias, uma semana, é possível então a formação então do fungo que a gente fala, né, do bolor. No caso aí não é um bolor, mas é uma ação de fúngica, né, uma dermatite fúngica, onde você tem uma lesão muito grande na pele e que ela não é passível de tratamento com antibiótico. Então, muitas vezes o médico não sabe, né, não tem o conhecimento de que é uma doença por fungos, né, que precisa ter o antifúngico, né, no caso, para tratamento, e passa a tratar com antibióticos, pomadas e não resolve. Então, quando a gente tem uma lesão onde está sendo tratada por antibiótico, seja pomada ou seja oral, e ela não tem um resultado satisfatório no tratamento, tem que pensar, sim, numa possibilidade de tricose. No caso, foi muito bem posto, eu acho que foi interessante entender o que ocorre com os gatos, inclusive desde uma mansão até a questão das favelas, como o senhor fala, das comunidades, né? E os cãezinhos é a mesma coisa? Porque a gente pega cães de rua, né? Tem tantas pessoas que eu conheço que pegam cão de rua, não sei se vacina ou não, mas né, não tenho nada contra. Tem uns tão bonitinhos mesmo, né? Mas assim, eu acho que é importante o que o senhor está dizendo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Não, eu comprei numa loja, todos são vacinados, mas depois que ele volta para dentro da casa da gente, como que a gente está cuidando? Como que a gente está higienizando? Ao que ele está exposto, né? Vamos supor assim, que vai ter, às vezes até sai para fora, né? Pátio, vizinho. Tem gente tão relaxada, desculpe a palavra, assim, bem chula, né? Mas poxa, tem gente que deixa o cachorrinho na calçada fazer as necessidades no portão dos outros, né? Não põe nem num papel, num plástico, né? E não põe numa cesta de lixo, né? Um dia eu escutei um cidadão que, não vou citar a profissão, mas é muito interessante, que ele é da área de saúde pública também, e havia um comentário sobre a questão das enchentes em São Paulo, né?
Eles que a maior parte dos bueiros, enfim, são cheios de saquinhos plásticos com cocô de cachorro. Então eu achei aquilo assim tão horrível dele falar, né? Mas pensando bem, né? Deveria ter as cestas de lixo cheio, né? A gente não vê também, né? Então não sei qual que é a sua opinião como veterinário, porque eu acho que aí tem uma oportunidade de ensinar bem as pessoas, né? Olha, o que é importante é a designação, né, que é o ato de administrar um vermífugo para o animal, para que seja eliminada alguns vermes que a gente pode estar se contaminando através das fezes, né? E fora que a disseminação vai fazer com que o animal tem uma assimilação melhor do alimento, aumentando a imunidade e a proteção do animal para doenças específicas do animal. As vacinas são muito importantes, né? No caso, a gente pode citar as V10, V12, isso depende muito do laboratório, mais que uma questão comercial, mas o que é muito importante para o animal, né, no caso do cão, é a proteção para a sinomose, que é uma doença a função neurológica, né, que afeta muito o animal e muito rápido, né, e quando se o animal consegue recuperar, ele tem, às vezes, sequelas graves ou pequenas, depende do nível de contaminação, de como aconteceu essa interação do vírus com o animal. Além disso, você tem na vacina para o cão, você tem a proteção para a leptospirose, né, que é a famosa doença de veiculação hídrica, né, você só consegue pegar a leptospirose através do contato com água ou lama contaminada, ou com a urina de animais. No caso do cão, quando a gente faz a vacina para a leptospira, eu consigo abaixar muito a quantidade de bactérias que podem ser eliminadas na urina do cão. Então, você diminui a contaminação ambiental do quintal e a sua proteção também para pegar leptospirose de estar manipulando locais que tem a urina do cão. Mas veja bem, a leptospira é uma bactéria que resiste muito pouco no ambiente, né? Então, aquela volta a falar, o sol, tem um quintal ensolarado, né? Isso faz já um controle também da doença. No caso, aí você tem a ver com a questão dos roedores, né? A ratazana, né, que é o roedor específico, bueiros, né, que habita o esgoto, então metade das ratazanas, elas têm a doença e eliminam a leptospira, e elas não ficam doentes, né? Então, quando a gente tem as enchentes, ou os locais, ou quem está trabalhando com áreas de esgoto, por exemplo, pedreiro, né, que trabalha em caixas e tudo reparando, a gente tem que ter muito cuidado e proteger as mãos, né, proteger pés e mãos. Fazendo essa proteção, eu consigo fazer a prevenção contra a leptospirose. Agora, tem um pouco de mito essa questão, por exemplo, eu quero limpar por exemplo, a lata de Coca-Cola, se eu vou tomar, eu vou pegar a leptospirose. Veja bem, a leptospira é uma bactéria que sobrevive apenas na umidade, seja em água ou seja em lama. 4 horas, seja uma urina de rato contaminada, ou seja, até do cão esteja com leptospira, se a urina secou, a bactéria morre. Então, só apenas o fato de secar a urina já é assim, muito difícil você se contaminar nesse caso. Então, esse mito da limpeza da latinha e tudo, se a lata está molhada, claro, vamos limpar, vamos, né, passar Higiênico demais, né? qualquer coisa que vai colocar na boca, né? Mas, assim, pegar a leptospirose por estar bebendo uma lata que simplesmente está seca, ela não está úmida, então é um mito, assim, essa questão da contaminação por leptospirose. Agora, é interessante, falando em termos de cães, né?
Eu tenho 2 ou 3 pessoas, eu acho que até mais, que chegam a uma certa idade, as cadelinhas têm câncer, né? Nas fêmeas que dá o câncer em uma determinada idade, nos machos não dá. O que é que ocorre? Porque é interessante, eu observei isso, quase todo mundo fala, né? Eu acho que uns 4 ou 5 casos, doutor. Então, eu não sei o porquê, né? Funciona exatamente assim. O câncer, né, de mama para cadela e o câncer de próstata no cachorro, e muito parecido com o ser humano, né, claro, tirando diferenças de raça ou de ambientais, você tem uma incidência muito grande desse tipo de câncer, né? Isso está relacionado com a exposição que o animal teve aos hormônios quando ele está entrando na puberdade, né? Então, quando a gente fala castra o animal, tanto a fêmea quanto o macho, você tem então um papel, um fator de proteção, né, que a gente gosta de assinalar. O fator de proteção vai para câncer, ou seja, o animal castrado não pega câncer, não é bem assim. Você tem que fazer o procedimento antes do animal entrar na puberdade. Por quê? Sim. Porque quando o animal, no caso, uma fêmea, né, por volta de 5, 6 meses, ou o cão também por volta um pouquinho mais tarde, de 6 a 7 meses, quando eles saem dessa situação de ser jovem e passam a ser, digamos, adolescentes, né, eles então vão ter a produção na fêmea de estrógenos, né, e dos machos de testosterona. Essa produção, que é a característica da entrada para a puberdade, ela vai, então, sensibilizar as mamas, no caso das fêmeas, e a próstata, no caso dos machos. Feita essa sensibilização, é aí que pode se desenvolver com mais, digamos assim, com mais frequência o câncer de mama ou o câncer de próstata. Então, é muito importante que a castração seja feita precoce. Porque se você deixa de castrar após o primeiro cio, o segundo cio, ou castrar um cachorro quando tiver 1 ou 2 anos de idade, após esse período de puberdade, os hormônios entrarem em circulação sanguínea, sensibilizar as mamas e a próstata, e o fator, então, de proteção da castração, ele é praticamente nulo. Aí, no caso, os gatos é a mesma coisa ou só os cães que ocorre isso? Porque mesma situação. O quadro de câncer para cão, a gente tem muito bem essa frequência de câncer de mama, também para gata, para os gatos, né? Agora, algumas patologias de câncer aí mudam um pouco, dado a diferença de fisiologia dessas espécies, né? Então, por exemplo, um gato que tem uma pelagem branca na face, ele tem uma grande predisposição para o que a gente chama de carcinoma, parecido com o melanoma que tem o ser humano, né? Justamente pela pigmentação. No caso de gato macho, é igual, né? No caso, a pigmentação tem esse fator aí de prevalência desse tipo de câncer. Uhum. Agora, vamos supor assim, as pessoas estão. Tem, como a gente diz, né? Tem esses gatos de rua, cachorros de rua. Existem esses locais aglomerados, né? Também, muitas casas geminadas, muitas. Né, as casinhas em favelinhas, cortiços, às vezes também muito próximo, né? As vilinhas. Neste caso, a gente, como a população, pode requerer a vigilância sanitária para uma vacinação em massa, para... Como que funciona? Chama a prefeitura? Tem alguma ONG que pode ser solicitada para orientar? Como que funciona, digamos assim, pensando numa prevenção de saúde pública, não é? Aí a gente nesse caso, a gente sempre pensa na doença da raiva, né? Que é aquelas campanhas antirrábicas, né?
O que aconteceu? O Estado de São Paulo, desde 1900, acho que os últimos casos são mais de 20 anos, né? Nunca teve mais a raiva do cão pelo vírus canino, certo? Tem um pouco dessa diferença. Nós temos a raiva, que é o ciclo urbano de vírus canino, e a raiva silvestre, que é do vírus advindo do morcego, que é o principal reservatório de vírus da raiva. Nesse caso, a vacinação é muito importante, né? Por quê? Porque nós estamos vendo alguns casos, principalmente relacionados com felinos, porque o hábito do felino é de curiosidade de caça mais aguçado do que no caso do cão. Não estou dizendo que o cão não é um animal caçador, o cão caça rato, caça, enfim, tatu, caça morcego, mas a agilidade do gato é maior com relação ao cão. E o gato tem muita questão de querer brincar com a presa, né? Então, no caso do morcego, que pode estar albergando o vírus da raiva, então vacinar o gato e vacinar o cão é muito importante, principalmente para quem mora em área rural, né? Outra questão muito importante é além do que eu já citei do controle de ectoparasitas, né, é essa questão das campanhas de castração, né, nesse caso, que é para você fazer o controle populacional desses animais. Ultimamente está um pouco complicado, dado o orçamento, né, das prefeituras, né, orçamento de saúde, principalmente, que depende, né, do Fundo Municipal de Saúde, para financiar essas ações de controle de natalidade nesses animais, né. A gente espera que isso melhore, né? Mas a situação econômica de baixo orçamento, tanto federal quanto estadual quanto municipal, acabou acarretando como agora, nesses 2 últimos anos, não está havendo mais a distribuição da vacina antirrábica de forma de campanhas, né? Então, hoje está se trabalhando para o controle dessa doença, se tem um foco, no caso que a gente fala, um caso, né, seja de raiva em morcego, ou raiva em cão ou em gato, o que se vai fazer é o bloqueio, é a vacinação dos animais do entorno do foco. Isso é o que está se fazendo agora, sem o fornecimento das vacinas, né? Talvez assim a ajuda das ONGs, umas equipes de veterinários também fazer algum trabalho voluntário, muitas vezes é legal, né? Cotização dos custos, eu acho que é legal. Agora, nós já estamos quase que encerrando, eu estou adorando, porque eu aprendi bastante, né? Acredito que todas as pessoas aprenderam muito. Mas eu não sei se é mito ou verdade, mas dizem que o gato também pode provocar doenças respiratórias, tais quais a asma. Isso é verdadeiro ou é mito? Olha, eu não saberia opinar, mas eu gostaria de frisar duas coisas, né? É. A criança, ela está em formação imunológica. A gente diz que na medida em que você vai entrando em contato com os germes, né, bactérias, vírus ou protozoários e tudo, a gente acaba naturalmente obtendo essa imunidade, né? Ah. Então, o ser humano ele está constantemente sendo bombardeado, né, por vírus, bactérias e é o tempo todo. Então a gente tem que ter um sistema imune evoluído e maduro para conseguir combater. A criança, como ela está em formação, né, esse sistema imunológico, o contato com germes, com animal, é muito importante. Então, às vezes, deixar de lavar a mão, né, torna-se até um fator de proteção, se você for levar em consideração. Senão, a gente vai crescer, ou a criança vai crescer dentro de uma bolha, né, Isso. e vai ficar aquele filme que no passado que a pessoa não tinha imunidade, ela tinha que ficar vivendo dentro de uma bolha, Isolado. né? Isolada. No caso, a gente precisa sim estar entrando em contato com esses germes, caso
também levando em consideração que esses germes não façam também tanto estrago no organismo, né? Como é o caso desse, agora recentemente, desse coronavírus, né? Mas o ideal é que a gente faça as duas coisas, né? Tem os hábitos de higiene, tem os hábitos de vacinação, que são muito importantes, e também a evolução do sistema imune, ela vai auxiliando a gente também a combater essas doenças. Então, de ter animal em casa pode ser também um fator interessante de você estimular essa imunidade na criança. Agora, se a criança tem realmente uma alergia a pelo ou uma alergia específica para alguma proteína, né, que tenha no ambiente, que saia do animal, é muito importante que seja levado em consideração, né? Cada caso é um caso, né, gente? Eu acho que é interessante, foi muito bom, porque muitas coisas são mitos, muitas coisas a gente nem sabia, né, desconhecia. Mas, doutor, por exemplo, assim, para a gente encerrar, eu quero dizer, assim, do fundo do coração, eu aprendi muito, né? Eu acho que cada vez que o senhor faz uma entrevista é uma aula, né? Uma aula magna. Mas o que o senhor gostaria ainda de dizer, por exemplo, assim, antes de encerrarmos, sobre o tema, né? E se o senhor faz palestras também, está com algum livro, site, tabulando por aí, como é que está a história? A gente vive, apesar de viver dentro de ambiente, né, seja agora confinado ou não confinado, né, como eu disse, a gente está o tempo todo rodeado de vírus, bactérias, enfim. E é muito importante a questão do ar, né? Eu acho que isso, no começo, né, da nossa entrevista, a gente frisou. Então, como a gente está muito confinado nesses últimos tempos, né, tomar cuidado, né, com a limpeza do ar-condicionado, seja do carro, seja do ambiente, se ele tiver o condicionamento do ar, né? Por quê? Porque os germes, né, ou até os vírus, são propagados pela circulação do ar, né? Então, essa questão de você ter um plano de preventivo de limpeza desses equipamentos funciona como a gente faz a limpeza da casa. Se a gente deixar muito tempo sem afastar uma cama, sem realmente aspirar, principalmente o aspirador de pó é um excelente instrumento para a gente ter esse controle do ambiente do ar, né? Da contaminação das superfícies. Porque uma teia de aranha que vai se formando vai atraindo outros insetos, você forma uma cadeia de alimento dentro do ambiente interno. E isso vale também para a questão dos fungos e outros vírus, né, principalmente. Né? Então, com a minha preocupação muito com essa questão do controle do ar, é porque o ser humano, a gente pensa muito na questão do alimento ou das doenças infecciosas, mas no futuro as doenças pulmonares, né, seja por poluição, seja por contaminação de vírus ou de fungos, né, elas vão ser cada vez mais presentes, porque o homem ele ou está se confinando dentro dos ambientes ou se confinando dentro do carro e, na verdade, a gente passou a viver sobre um confinamento, né? Principalmente agora, nos últimos tempos. Então, o arejamento da casa, né? A luz do sol, né? Tudo isso aí tem essa importância da gente fazer o controle dessas doenças. Muito bem. Agora, só que o senhor não disse para mim se o senhor faz palestras também. Já imaginou? Eu acho que é legal, assim, né? Num condomínio, os vizinhos todos fazem um monte de perguntas para você. Tipo, e doutor isso, doutor aquilo, e você vai ter que. Ainda alguns vão trazer os animaizinhos para o senhor ver, pode ter certeza. Não é uma boa ideia fazer essas palestras? Gostou, né? Eu trabalho
com saúde pública, né? Então, o meu contato é com a casa das pessoas, com a família, né? Então, normalmente, quando eu faço uma visita domiciliar para ver algum caso, seja de escorpião, ou seja, relacionado com a dengue, né? Normalmente eu me apresento como médico veterinário, né, da prefeitura. A primeira coisa que as pessoas querem é fazer uma consulta, né? De preferência sem pagar, né? Tipo SUS, assim. Eu acho assim, claro, aquilo que a gente pode ajudar, né? Então a gente auxilia, né? Uma coisa que até eu esqueci de comentar com você, que é muito comum quando eu faço essas visitas no domicílio, né? É a questão da sarna, né? Dos animais, né? Ai, que horror. Bem rápido que a gente tem, pelo menos no animal, a gente tem 3 tipos de sarna, digamos assim, né? Uma sarna que é da pele, como se fosse assim, é natural do animal, que tem a ver com a imunidade dele, né? Então, muitas vezes os filhotes apresentam esse tipo de sarna, que a gente chama de sarna demodésica. Essa sarna é específica do cão, é um ácaro que só vive no cão, então não transmite para o ser humano esse tipo de sarna. A característica dela é que é uma sarna que não coça, e normalmente ela causa queda de pelo nos olhos do animal, principalmente em filhotes, nos cotovelos, tá? E na parte mais As patinhas. patas, tá? Agora, tem uma sarna que é compatível tanto para o animal, para o cão, quanto para o ser humano, que a gente chama de sarna sarcóptica. Essa sarna é transmissível entre o homem, no caso, entre o animal e o homem, né? Uma característica dessa sarna é que ela coça muito à noite. Então, é uma característica tanto para o animal quanto para o ser humano. Essa sarna coça bastante. E outro tipo de sarna que dá em animal é uma sarna que dá no ouvido, né? Então o animal tem esse hábito de coçar o ouvido, e principalmente em gato, né? Então a gente tem umas características que o veterinário, no momento em que ele vai examinar o animal, ele já pode dar a dica do que pode estar acontecendo, né? Então, o hábito de fazer a higiene, né, as vacinas e levar o animal com frequência no veterinário é muito importante. Isso eu acho que é o que eu gostaria de deixar aqui Finalização, né? E eu, ao contrário, eu quero deixar a sua disponibilidade para que as pessoas entendam a importância onde tem ajuntamento de famílias, não é? Quer seja num condomínio, quer seja numa situação, como o senhor disse, de casas mais populares, não é? Num clube, às vezes, da sociedade, ali, um clube esportivo, alguma coisa. É importante que eu acho que se reúnam crianças até idosos e assistam a sua palestra, porque é importante saber viver com esses animais de estimação, mas eles têm que ser criaturinhas também que não trazem doença para nós e que nem nós possamos causar para eles, né? Porque também nós podemos causar malefícios a eles. Então, eu estou muito vaidosa de ter feito novamente essa entrevista, né? E principalmente com essa grandeza que o senhor teve de trazer muitas informações. Foi praticamente uma aula e eu estou muito orgulhosa da sua participação novamente, né? Acho que é uma coisa de utilidade pública mesmo, tá? Então, eu deixo aí para suas despedidas ou mais alguma informação que queira fazer, se é site, livro, palestra, fique à vontade, tá bom? Correto. Eu acho que, de uma forma geral, a interação, né, com o animal, seja ela em ambiente interno, seja ela no ambiente externo, ela é muito importante, né, para o fator do bem-estar, né, das pessoas, das relações, né, principalmente criança gosta muito de animal, né, mas a gente tem que entender que algumas regras a gente precisa levar em consideração, né? Que é
as medidas preventivas, né, desverminação, as vacinas no animal, né, a limpeza desse ambiente, o cuidado com as fezes, né, e também de tudo mais a questão da proximidade, né, então evitar beijar a boca do cachorro, né, que é um ambiente muito contaminado, né, e qualquer questão relacionada à ranhadura ou então mordidas, a gente tem que levar em consideração que pode ser aí uma doença grave como a raiva, né? Por isso vacinar o animal, sempre estar levando o animal no veterinário é muito importante. Agradeço mais uma vez pelo convite e espero que tenha sido de bastante valia essas informações para os usuários, internautas aí que acompanham esse canal. E qualquer dúvida, eu tenho um e-mail, né? Eu não tenho um canal assim de sites ou coisas, mas eu posso estar ajudando e tirando algumas dúvidas ou obtendo outros tipos de informação também. Uhum. Então, nós estamos publicando o seu e-mail, né, o seu currículo, que é muito interessante também, um grande exemplo, né, principalmente assim que o senhor está trazendo como veterinário, né, orientando a saúde pública, não é, as famílias. Eu acho que foi formidável. Mais uma vez eu insisto assim que é importante que as comunidades, né, os ONGs, enfim, façam façam até um apelo assim, né, que procurem o seu trabalho, porque eu acho que é importantíssima essa conscientização, né, e menos riscos na saúde e tudo. Isso é um grande mestre aí que orienta bem, né? E não sei, ele tem um e-mail, como ele disse, podem ver como contratar, enfim, organizar. Eu sou muito grata, mais uma vez, eu creio que foi muito importante o esclarecimento hoje, não é? E principalmente porque todo mundo tem seu cãozinho, seu gatinho, não adianta, né? Tá bom? Então, mais uma vez, um abraço, agradeço a todas vocês, né, mulheres. Aprendemos bastante, né? Vamos proteger nossas famílias, vamos proteger nossos bichinhos. E a gente sabe, né, que de bebê até vovó, todo mundo quer cuidar do seu animalzinho, né? E faz bem emocionalmente, enfim. Então, nosso grande abraço, até a próxima edição, né, da TV Espaço Mulher. Tá bom? Com grande carinho, um beijo no coração para todo mundo. Vamos passar as informações, gente. Vamos lá. Obrigada. Até mais.